Glória a Deus. Todos acharam? Não, já vi que não. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste lugar, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para ti. Diga comigo: mas estamos olhando para ti. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento especial em que queremos, Senhor, ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco, olha para nós. Que teu Espírito Santo possa tornar a tua palavra rema em nossos corações, para que nós possamos ouvi-la, compreendê-la, recebê-la e praticá-la, Pai, para que possamos vencer toda e qualquer dificuldade que tem se levantado contra nós. Te pedimos isso com alegria, porque cremos que tu és fiel, porque te pedimos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse homem do qual a Bíblia fala, Josafá, foi um dos reis de Judá. E a Bíblia diz que ele fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele foi um rei bom. O pai dele foi um rei bom e ele seguiu os passos do seu pai no trono de Davi em Judá. Ele era um homem piedoso, era um homem dedicado a cumprir os propósitos da aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. Ele não buscou os deuses falsos, como por exemplo os Baalins, não. Antes ele buscou o Deus do seu pai e andou nos retos caminhos desse Deus. Qual foi o resultado disso? A bênção na vida pessoal dele, a bênção na vida do povo que estava debaixo do reinado dele, em forma de riqueza, em forma de provisão, em forma de honra, em forma de poder. Mas, meus queridos irmãos, o fato de Josafá estar passando por um momento de grande bênção não impediu de experimentar o dia mau, não o impediu de ter que passar pelo momento ruim, não o impediu de ter que enfrentar a fúria do inimigo. E não é isso que acontece muitas vezes com a gente?
De repente a gente está num bom momento da nossa vida, de repente a gente está passando por aquele período da grande bênção, um período de bonança, e de repente uma situação se levanta. Olha aí. Então, o que a gente tem aprendido no decorrer da nossa vida? Que assim como não existe dia mau que não acabe, também não existe o dia bom que não acabe. Ou seja, assim como a gente passa por situações difíceis, por situações boas, nós também passamos por muitas situações difíceis. Não existe, a vida vai ser sempre ruim, não existe isso. A vida vai ser sempre perfeita, também não existe isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo aflito. O que é o mundo aflito? É um mundo de sofrimento, um mundo de angústia, um mundo de dor, um mundo problemático. O mundo que a gente vive é assim. Então não tem como a gente querer viver num mundo assim, apesar, como você tem me ouvido falar aqui, de nós não sermos daqui, mas precisamos ainda viver aqui. Por quê? Porque ainda temos aqui um corpo, ainda temos aqui uma alma, não é? Um corpo perecível, uma alma ainda com a natureza humana. Quando tudo isso passar, nós vamos receber um corpo glorificado, vamos estar com a nossa alma completamente, com a mente completamente renovada e vamos estar na glória com o Senhor. Mas enquanto aqui, nós vamos ter que enfrentar as condições adversas desse mundo. Então nós vamos ter tempos bons e vamos ter tempos ruins também. Jesus em nenhum momento enganou ninguém. Ele disse, o mundo é um mundo aflito, o mundo jaz no maligno. Você já ouviu a Bíblia dizer isso? É claro que sim. O mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Que o mundo é influenciado pelo mal. Tudo que você vê aí fora é mal. Tudo que você vê aí fora gira em torno do mal. Eu tive testemunhei uma situação essa semana que passou. Não posso falar aqui o que foi, porque é uma questão assim um pouco complicada, mas situação que em outras épocas a gente ficaria assim de boca aberta, mas isso infelizmente nos dias de hoje já virou coisa comum, já virou rotina. A gente vê a maldade se espalhando de uma forma ferrenha e a gente tem que entender à luz do mundo que isso virou rotina. E eu digo mais uma coisa para você, o mundo não vai melhorar, a tendência do mundo é piorar. A tendência do mundo é piorar. Por isso que nós temos que nos agarrar cada vez mais com Jesus, nos agarrar cada vez mais com a nossa fé, porque nós estamos sujeitos a todas essas coisas aí do mundo. Você vê guerras, você vê conflitos, a Bíblia fala de guerra, fala de rumores de guerra. Muitas guerras dessas que tem por aí espirram para gente que não tem nada a ver, para pessoas que não tem nada a ver. Uma guerra doida dessa aí pode espirrar para a gente aqui sem a gente ter nada a ver. Daqui a pouco a gente está respirando radiação. Você entende? Então, a gente precisa se agarrar com Jesus, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra. Você viu esses dias a menina saiu para fazer uma trilha, lá na Indonésia, brasileira, o que aconteceu? Olha aí. De repente não vai voltar mais para casa. Você entende? Então as coisas, infelizmente, estão nesse patamar. Tudo que você vê lá fora acaba gerando dor, acaba gerando sofrimento, acaba gerando conflito. Olhe os relacionamentos lá fora, lá de fora. Olha os relacionamentos familiares lá de fora. Olha os relacionamentos amorosos lá de fora. Geralmente acaba em tragédia. Acaba o relacionamento, a outra pessoa não aceita, vai lá e mata a outra. Ou vai lá e mata a família da outra pessoa. O homem mata a mulher mata o homem, por aí vai. Você entende? E a gente está no meio desse fogo cruzado. E ficar no meio do fogo cruzado é muito ruim. Quem aqui já ficou no meio do fogo cruzado alguma vez, literalmente falando? Eu já fiquei algumas vezes. É muito ruim. Você não sabe o que vai acontecer. Então você imagina, a gente tendo que passar por tantas coisas nesse mundo, mas as pessoas lá fora já estão acostumadas ao desespero, a ficarem desesperadas, a desistir de tudo, a não saber mais o que fazer, a perder as esperanças, a entregar os pontos, mas com a gente é diferente. Por que é diferente? Porque nós somos diferentes. Você pode dizer glória a Deus? Diga para essa pessoa que está perto de você, você é diferente. Você é melhor do que os outros? Não, você só é diferente. Qual é a sua diferença? O que faz a diferença na sua vida? Jesus. Jesus é a diferença na sua vida. Então, pelo fato de nós termos a Jesus, de nós sermos servos de Deus, nós temos que ver as coisas de modo diferente. Nós temos que ter reações diferentes. Você entende?
Então, para isso a gente tem a Bíblia, para a gente tem os exemplos que a Bíblia deixa para nós, os exemplos que o Senhor deixou para nós na palavra dele. Você vê que Josafá estava passando por momentos bons, momentos maravilhosos. De repente, olha aí o que acontece. Surge uma situação na vida dele, assim como acontece com a gente. Mas como será que ele reagiu? E como será que nós temos que reagir quando essas situações surgem, diante dessas adversidades que, queiramos ou não, em algum momento da nossa vida nós iremos passar. Uns mais, outros menos, mas nós iremos passar. Isso é inevitável. Você entende? Então a gente percebe aqui, através das reações de Josafá, quando esteve diante dessa situação, algumas atitudes que nós precisamos ter. Para quê? Para que a gente possa superar essas situações. Porque a gente está cansado de saber que pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria sabedoria humana, pelos nossos próprios recursos, nós não vamos conseguir na maioria das vezes. E quando tentamos até o extremo, a gente se desgasta além da conta. Algumas pessoas entram num buraco e não conseguem sair nunca mais. Quantas pessoas você conhece no nosso meio que vivem deprimidas a vida inteira? Que vivem derrota em cima de derrota o tempo inteiro? Porque está reagindo, quem sabe, da mesma maneira que as pessoas do mundo reagem. Tentando resolver tudo na ponta da faca. Tentando resolver tudo na marra, vamos dizer assim. E geralmente sozinhos, assim não dá. Nós somos testemunhas disso. Você entende? Então, se a gente observa algumas atitudes que a Bíblia nos ensina, a gente começa a refletir melhor diante dessas situações. Primeira coisa que Josafá fez, ele olhou para o inimigo. Olha aí. Olhou para o poder dos inimigos. Veja que coisa interessante. Os versículos 1 e 2 que nós lemos diz assim, ó, o que aconteceu aqui com ele. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon vieram para ele trazer a notícia que tinha gente querendo fazer guerra contra ele. Versículo 2 diz, então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Olha aí. E aí o que diz o versículo 3? Então Josafá teve medo. Olha aí. Então veja, quando tudo parecia estar bem, quando de repente alguns guardas avançados lá do exército dele vieram depressa avisar para ele que estava acontecendo um grande deslocamento de tropas inimigas, olha aí, ou seja, o inimigo estava se levantando. Então eles trazem aquela mensagem para Josafá, para quê? Para que ele pudesse fazer alguma coisa, para que ele pudesse se preparar, sei lá, algum plano para sair daquela situação. Olha aí. Agora eu te pergunto, diante de uma situação assim, o que você faria? Ou o que você tem feito nas situações assim que tem surgido na sua vida? Quando a situação surge com aviso ou sem aviso, e quando você fica sabendo o que você vai enfrentar, como é que você tem reagido? Eu posso imaginar o coração daquele homem, posso imaginar o coração de Josafá, posso imaginar as interrogações na mente de Josafá, e agora, o que a gente vai fazer? E agora, como é que eu vou sair dessa? Não é assim que a gente pensa? Quando surge o problema, e agora o que eu vou fazer? Isso nos lembra até aquele grande personagem mexicano. E agora, quem poderá nos defender? Não é isso que a gente pensa? E a resposta a gente geralmente tem: ninguém. Não é isso que a gente pensa, porque a gente olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Olha para frente, não tem ninguém. Olha para trás, não tem ninguém. E a gente pensa agora, lascou, sou sozinho. Ninguém vai poder me ajudar nessa situação. É o meu fim. Quantas vezes nós já dissemos isso? É meu fim, acabou, não há mais o que fazer. Gente, em nome de Jesus. Quando você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para a sua retaguarda e para a sua dianteira e não vê ninguém, olha para o céu, em nome de Jesus. Eu tenho falado disso aqui. Olha para o alto. O crente, ele não olha para o lado, nem olha para o outro, ele olha para frente e para o alto. E o que ele vê? Jesus, o autor e consumador da fé. Lembra da Bíblia. Lembra da Bíblia. A gente é bom em lembrar da novela. Eu tenho certeza, eu não sei quantos aqui veem novela, mas aqueles que veem, eu tenho certeza que se eu perguntar para você como é que foi o capítulo da novela da semana passada, você vai se lembrar.
Olha aí. Não vou nem perguntar quem viu a novela aqui. Pode deixar que eu não vou perguntar, não. Mas não é nada demais ver a novela. Mas acontece que se a gente consegue lembrar do capítulo anterior da novela, a gente precisa lembrar de Jesus o tempo inteiro. Você entende? Porque você vai continuar olhando para a esquerda, não vai ver ninguém, vai continuar olhando para a direita, não vai ver ninguém, e se você vê alguém, você vai ver pessoas limitadas igual a você. Pessoas que até gostariam de te ajudar, mas elas não podem. Quer um exemplo? Você está doente, está quase morrendo, tem gente do seu lado, a sua família, seus amigos, tudo com você. Eles podem fazer alguma coisa por você? Não. Você entende? Mas quando você olha para Jesus, Ele pode fazer alguma coisa por você? Ele já fez. Ele levou sobre Ele todas as suas doenças. Diga glória a Deus. Você entende? Você está todo enrolado, está com uma dívida enorme. Tem uma pessoa à tua direita, um parente ali, um amigo aqui. Será que eles podem te dar o valor que você precisa para pagar essa dívida? Eles até gostariam, mas será que eles podem? Quantas pessoas você já pensou assim? Poxa, se eu tivesse condição, eu ajudava essa minha filha. Se eu tivesse condição, eu ajudava essa minha amiga. Se eu tivesse condição, eu ajudava esse meu amigo. Quantas vezes seu pai, seu pai e sua mãe, poxa, aliás, você já pensou para o seu pai e sua mãe, se eu pudesse, eu ajudava a mamãe, ajudava o papai. Você entende? O negócio é complicado assim. As pessoas são limitadas. Às vezes a gente fica com raiva de um monte de gente porque não ajudou a gente. Quantas pessoas você já deixou de ajudar porque você não tinha condição? Você entende? Aí a gente acha que as pessoas não ajudam porque não querem. Não, não é bem assim. Não ajudam porque não podem. Agora existe alguém que pode, que está lá em cima. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, não olhou para frente e para o alto. Onde está Jesus, assentado em um alto e sublime trono, mas também está com humilde e com contrito de coração. Você pode aplaudir o nome dele por causa disso? Porque ele está com você, mesmo nas horas mais difíceis da tua vida. Então não fica olhando para o inimigo, você vai sentir medo. Qual é o teu inimigo? O problema que você está passando. E todas as vezes que você focar no que você está passando, você vai chorar, você vai sofrer. Todas as vezes, não tenha dúvida. Então para de olhar para esse lugar, para de olhar para essa situação. Ah, mas eu estou sendo covarde. Não, está sendo covarde não, você está sendo crente, porque você está olhando para Cristo. Você está olhando para a tua vitória, você está olhando para a tua bênção. Você entende? Tira os olhos dessa situação. Quantas vezes a gente faz isso, a gente fica olhando para a dor, fica olhando para a situação, fica remoendo aquilo. Vai dormir, está pensando, começa a chorar, acorda, já acorda pensando. Passa o dia trabalhando, já pensando. Passa o dia fazendo as tarefas do dia, já pensando. Não consegue viver em paz, não consegue viver direito. Eles não podem roubar a nossa paz. Você entende? A nossa paz não depende de nada aqui de fora. A nossa paz depende do que está dentro. Lembra de origem? A gente tem falado tanto aqui em origem. A origem da sua paz é o céu. Diga glória a Deus. Porque o teu Deus é o grande Jeová Shalom. Diga glória a Deus. O Senhor é a minha paz. Aleluia. Dá até para a gente cantar. O Senhor é a minha paz. Lembra? Shalom. O Senhor é a minha paz. Pois é. O Senhor é a nossa paz não é o dinheiro, a nossa paz não é o médico, a nossa paz não é o advogado, a nossa paz não é o juiz, o Senhor é a minha paz, diga glória a Deus. O Senhor é a tua paz, o Senhor é a paz da igreja, você entende? Mas a gente se deixa levar tanto, com todos os problemas que a gente passa, a gente se deixa levar. Ficar abalado num dado momento, ninguém é de ferro. Eu não estou falando que a gente tem que ser de ferro, que a gente tem que ser super, não. A situação surge, você fica sabendo, ai! Daqui a pouco, opa, peraí, tem alguém comigo que é maior do que essa situação. Tem alguém comigo que pode me dar esse escape, tem alguém comigo que já me deu essa vitória. A coisa começa a mudar, mas a gente insiste em olhar só para o problema. Tem crente que fica até com raiva. Se está na nossa situação, se você chegar para a pessoa e disser, não, Jesus vai te ajudar, a pessoa ainda fica assim para você. Você entende? Gente, isso é lamentável. Jesus Cristo é a nossa esperança, diga glória a Deus. E a nossa esperança está viva, a nossa esperança não morre. Ele vai te ajudar sim.
Ele vai te ajudar sim. Se você não quiser, não acreditar, não gostar, então afunda. Você entendeu? Você entendeu? Afunda de uma vez. Porque se você insiste em ir numa igreja, ter uma Bíblia, dizer que tem uma fé, e tudo que é problema te derruba, está faltando alguma coisa em você. Está faltando Jesus. Está entendendo? Ele te fortalece. Você acredita nisso? Pois é, então quando você balança, tem que levantar. Quando você lembra que ele te fortalece, você tem que levantar. Ele te coloca de pé. Ele te coloca de pé. Você é um bambuzal na mão de Deus. Tá? A ventania vem no bambuzal, ele verga, vai lá embaixo. Quando a ventania passa, o bambuzal fica no chão? Sim ou não? Então levanta em nome de Jesus. Teu lugar não é no chão, teu lugar é de pé. Você entende? O chão é para esse problema aí que você está passando. Ele tem que estar debaixo do teu pé. Você entende? O lugar dele é debaixo do teu pé. Então tira os olhos desse negócio. Para de pensar nisso, para de olhar para isso. Ah, mas está dentro da minha casa. Para de olhar para isso. Dentro da tua casa também está o Senhor. A não ser que você não acredite. Ah, na casa tem demônio. Qual casa que não tem demônio? Me diga aí, qual casa que não tem demônio? Hã? Você sabia que o demônio também está aqui na igreja? Sabia disso? Pois é. Estou morrendo de medo dele. Pois é. Maior é o dono da igreja. Entendeu? Ele pode ficar onde ele quiser. Maior é o dono da igreja, maior que está em mim, maior que está em você. Você entende? Você acha que as perturbações que acontecem na sua casa, quem é que tenta colocar? Agora você aceita isso? Ou você repreende isso em nome de Jesus? É o que eu estou dizendo, o crente tem boca, tem que falar. Aí está vendo a casa cair, está vendo a desgraça acontecendo e fica igual sapo com a boca amarrada. Quem já viu? Sapo com a boca amarrada. Pois é. Você entende? Não fala nada, tem que abrir a boca. Deus te deu uma boca para você falar. Profetiza sobre a tua vida. Deus chegou para Ezequiel. Deus podia chegar lá e fazer aqueles ossos secos viverem num piscar de olhos, mas ele não fez isso. Ele virou para Ezequiel e disse: abre essa boca e profetiza, filho do homem. Ele é que teve que falar. Ele é que teve que fazer o que Deus estava mandando. Os ossos começaram a ganhar vida e se tornou um grande exército. Agora você não quer falar nada. Tem boca, mas não fala. Tem perna, mas não anda. Parece aqueles deuses falsos, lá do Salmo 100 não sei o que lá, 115 eu acho. Você entende? Tem que falar, tem que abrir a boca, tem que ter coragem. Tem coragem para fazer, às vezes tem coragem para fazer tanta coisa. Às vezes tem coragem para falar dos outros. Tem coragem para mentir. Tem coragem para perturbar os outros. Mas não tem coragem para profetizar sobre a sua própria vida. Como é que é isso? Está doido, meu irmão? Você tem as palavras. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Deus disse: o meu evangelho é o poder de Deus. Você tem o poder na tua mão. Use esse poder. Isso não é para enfeitar que estante aberta no Salmo 23, toda empoeirada, não. Ou lá no criado mudo, aberto no Salmo 91. Isso não vai te proteger de nada, não. O que vai te proteger é Cristo. O que vai te proteger é essa palavra dentro do teu coração e na tua boca. A boca fala do que o coração estiver cheio. Agora, se teu coração está cheio de incredulidade, eu não acredito que Jesus faz isso. Eu não acredito que Jesus pode mudar minha família. Eu não acredito que Jesus pode mudar minha vida financeira. Então não pode. Então a sua realidade vai ser essa. Se a tua boca fala isso, é porque o teu coração está cheio disso. Enche teu coração da palavra de Jesus. Quando a dificuldade vier, o que vai sair da tua boca é isso: eu posso tudo, sim. Isso não é conversa fiada, não. Isso é Bíblia Sagrada, meu irmão. A gente fala isso porque está na Bíblia. Maior que está em mim, sim, do que todos esses problemas aí do inferno que estão aí no mundo. Quem é maior, Deus ou o diabo? Pois é, às vezes parece que tem crente que acha que o diabo é mais forte, que só fala o que o diabo já disse. O diabo, sabe quem falou que você não pode? O diabo. Sabe quem falou que você não é? O diabo. Sabe quem falou que você nunca vai ter? É o diabo. Aí você vai ficar com o que o diabo falou ou com o que Jesus falou? Aí você decide, cara.
Essa decisão é sua, eu não posso decidir por você não. Eu posso decidir por mim. Posso estar me arrastando, mas eu posso. Está entendendo? Eu posso. Jesus disse que eu posso, então eu posso. Eu posso morrer, mas eu vou morrer dizendo que eu posso. Você entende? Pois é. Eu não posso é viver na incredulidade, achando que eu nunca posso nada, não tenho nada, que eu não sou nada. Aí eu vou morrer 2 vezes. Você entende? Segunda atitude de Josafá, que a gente precisa entender. Estou pensando que hoje é domingo, vou ter que dar uma corrida aqui. Segunda atitude de Josafá. Josafá agora olha para onde? Para a casa de Deus. Primeiro ele olha para o poder do inimigo e sentiu o quê? Medo. Agora ele olha para a casa de Deus. Olha o versículo 3, o que diz aí. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Vou ficar só nessa frase aqui rapidinho para dizer um negócio. Aí o crente vai, estou falando da gente, crente, some da igreja, desaparece. Aí um belo dia você procura saber, ô irmã, o que houve? Ô irmão, o que aconteceu? Estou com um problema. O problema está acabando comigo, estou com muito medo dessa situação. Muito medo. Aí fica com medo, desaparece da casa de Deus. Foi isso que Josafá fez? Não. Sentiu medo, correu para a casa de Deus. Correu para a casa de Deus. Metade dos crentes ou mais, para ser até eleição, né? 50% mais um, né? Metade dos crentes ou mais, quando aparece um problema, corre da igreja, some da igreja. Não quer mais orar, não quer mais isso, não quer mais aquilo, vai se esconder numa casca de caracol. Sabe qual é a consequência disso? Sinto te dizer, depressão. Vai deprimir, vai deprimir. Uma brasa fora do braseiro vai apagar, vai afundar. Esse é o resultado. Vai afundar. Josafá sentiu medo, não correu para debaixo da cama, não desapareceu, foi lá atrás da casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. Vou ler o resto aqui com você. Ó. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum que Deus vai mudar essa situação. E ele continua dizendo, Judá se congregou para pedir socorro. O que é esse congregar? Se juntou com o povo para pedir socorro. Ele podia pedir socorro sozinho, podia ou não podia? Mas diz a Bíblia que o mandurinha só não faz verão. Alguém pode dizer amém? Amém. Tem certeza que a Bíblia fala isso? Onde é que está escrito? Me diz aí. Onde é que está escrito? Mas isso não vem ao caso. Você entende? Ele podia ficar sozinho, se esconder sozinho para pedir socorro. Não, ele se congregou, ele se juntou com o povo de Deus. Quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Quando o povo de Deus se ajunta, o céu se abre. Diga glória a Deus. E os milagres acontecem. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você está junto com o povo aqui, ó. Deus vai fazer milagre na tua vida, em nome de Jesus. Você entende? Glória a Deus. Não se esconda, não desapareça, não fuja. Josafá não se desesperou, correu para a presença de Deus. Olha que exemplo para nós. Correu para a casa do Senhor, juntou com o povo, conclamou um jejum. Olha aí, está entendendo? Ah, mas eu vou orar sozinho na minha casa. Não faça isso, na sua casa você tem que orar mesmo. Você tem que fazer a sua oração devocional. Você entende? Mas existem algumas orações que você só vai ouvir resposta na casa de Deus. Você sabe disso? Pois é. Sabe por quê? Porque na casa de Deus tem promessa para oração. Tem uma promessa desde lá do tempo de Salomão. Deus prometeu para Salomão, quando ele estava consagrando o templo, que toda oração que fosse feita naquela casa de oração, Deus ouviria e responderia com poder. Diga glória a Deus. Mas o que a gente tem a ver com aquele templo lá? Aquele templo era o primeiro, era o modelo. A partir daquele templo, todo o templo consagrado a Deus. Quando a igreja ora, Deus inclina os ouvidos, ouve e responde com poder. Está entendendo? Então, essa foi a atitude de Josafá. Josafá sabia disso.
Então tira os teus olhos das impossibilidades e pensa, lembra que tem um lugar onde o povo de Deus, do qual você faz parte, se reúne. Tem um corpo do qual ele é o cabeça, e você é parte desse corpo. Então não deixe esse corpo mutilado, porque se você tirar o dedinho do pé, você perde o equilíbrio. Você sabia disso? Pois é. Então não deixe esse corpo mutilado, junte-se ao corpo de Cristo, porque Ele é a cabeça, e se Jesus é a cabeça desse corpo, essa cabeça é vitoriosa, e se essa cabeça é vitoriosa, esse corpo também é. Glória a Deus, e você faz parte desse corpo. Aleluia. Se tem uma coisa que Deus gosta, é olhar para aqui, para a terra, e ver a igreja reunida no nome dEle, buscando ajuda, buscando socorro. Deus se agrada desse negócio, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Volte os teus olhos para a casa de Deus. Não deixe tudo o que acontece na sua vida tirar os teus olhos da casa de Deus. Não permita que isso aconteça. Terceira atitude de Josafá, que nós também temos que ter. Ele voltou os olhos para aquilo que poderia dar esperança para ele. Gente, um dos textos da Bíblia que eu acho mais bonito é o texto que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que me pode trazer esperança. Você entende? E agora então ele começa a falar com Deus. Olha aqui no versículo 6. Ele começa a dizer para Deus: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? É ou não é? É. E ele continua dizendo: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Olha aí. Qual era o inimigo dele? Os povos inimigos, os povos ao redor. Olha aí, não é tu que dominas sobre todos os povos? É. E ele continua dizendo: na tua mão está a força e o poder. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. E não há quem possa te resistir. Sabe o que ele está fazendo aqui? Abrindo a boca e colocando isso para Deus. Ele podia ficar quieto, ajoelhava na presença de Deus, abaixava a cabeça, entrava em depressão. Já era, estão vindo. Ele faz isso, ele abre a boca e começa a exaltar o nome do Senhor. Por isso, quando a gente fala para você aqui, ó, na igreja, na hora do louvor, abre a tua boca e começa a exaltar o nome do Senhor, porque quando você começa a exaltar o nome do Senhor, Ele te enche de força, Ele te enche de poder, Ele te enche de coragem. Mas tem crente que parece que não tem nem boca. Tem que abrir a boca, a nossa boca é para abrir, nossa boca é para falar. Eu não falo pelo ouvido, eu falo pela boca. Você entende? Então a gente tem que falar, ele está ali exaltando, ele está dizendo: ó Senhor, Tu és maravilhoso, ó Senhor, Tu és o Deus do céu, não há ninguém como o Senhor nesse universo, Tu és maravilhoso, o Senhor que é o Deus dos povos, é o Senhor que faz e acontece, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que abate, tudo depende do Senhor, o Senhor é o Rei do universo. Ele está falando, gente, e ele está falando, está abrindo a boca, ele continua dizendo: ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra, que diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha aí, o Senhor não expulsou esses povos malditos daqui, e não deu essa terra para a gente como herança? Ele está colocando diante de Deus, está lembrando os grandiosos feitos de Deus. Senhor, Tu me ajudou aquela vez, o Senhor me deu aquela vitória, eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória agora também. Porque o Senhor me deu a vitória lá, o Senhor vai me dar a vitória aqui também. Você está entendendo? Essas têm que ser as nossas palavras. Senhor, assim como Tu fizeste com Abraão, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida também. Você entende? Mas parece que é mais fácil ficar: ai, e agora? Ai, Jesus vai te abençoar. Ai, não fica falando isso mais não, na minha cabeça não. Pô, nós somos ou não somos? Essa é a grande questão, nós somos ou não somos? Se Jesus é o grande eu sou, e eu estou nele, não leva a mal não, mas eu sou também. Você entende? Eu sou com ele. Você entende? Agora ele é o eu sou, eu vou dizer que eu não sou. Ele é o eu posso, eu vou dizer que eu não posso. Ele é o eu tenho, eu vou dizer que eu não tenho. Você entende? E tem que falar, o inimigo precisa ouvir a sua voz. Quando você reproduz a voz de Jesus, o inferno estremece, meu irmão. O diabo olha para você assim e diz: caramba, o negócio ali está ruim para mim, está difícil para mim.
Você entende? A gente tem que ter essa coragem já está dentro de nós. O Espírito Santo é o espírito de coragem. Ele não é o espírito de medo, não é o espírito de covardia, ele é o espírito de coragem. Você entende? Então a gente tem sim que abrir a boca e falar. E ele continua dizendo aqui, ó, versículo 8: eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste lugar, e clamaremos a ti, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha aí, ó, que declaração maravilhosa, que declaração profética. Você entende? Nós cantamos aqui, ó, as músicas, os louvores que a gente canta aqui, a gente não canta por acaso, não. O que a gente cantou aqui, que você cantou, que eu escutei? O que a gente cantou aqui? Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Vou resumir isso para você em uma palavra: fala. Fala. Isso quer dizer falar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Isso é falar. Você entende? Você tem medo do quê? Tem medo do diabo? Só lamento por você. Quem é que tem medo do diabo? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque o diabo é que tem que ter medo de você. E não você dele. Você entende? Então tem que ter coragem. Ele não vai impedir você de falar, não. Ele não tem autoridade para isso, não. Ele não vai tapar sua boca para a palavra não sair, não. Pelo contrário, quando você começar a declarar, ele vai meter o pé. O que a Bíblia diz? Pensa na Bíblia, só você pensar na Bíblia. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. Qual vai ser o resultado disso? Ele fugirá de vós. O que é resistir? Não é dar soco na cara do diabo, não. Isso aí Jesus já fez. Resistir é resistir à fé, na palavra. Eu sou de Cristo, Jesus está comigo, Ele já me fez vencedor. Você não tem autoridade sobre a minha família, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não tem autoridade sobre nada que pertence a mim. Tire essa mão suja das minhas coisas, em nome de Jesus, e sai, vai embora. A Bíblia diz que o resultado disso é o quê? Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Agora, quando você demonstra medo, até quem não está afim de fazer mal nenhum vai tentar, vai fazer. Você está cheio de medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a Bíblia. E o verdadeiro amor foi derramado sobre você, que é o amor de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! 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 Para encerrar, agora você já sabe que tem que profetizar, tem que trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança, ou seja, as coisas que Deus já disse. Agora Josafá olha para a pessoa certa. Josafá olha para Deus. Versículo 11 diz assim: aleluia. Eis que eles estão nos recompensando dessa forma. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha aí, vou te dar mais uma notícia bacana. Como Deus se agrada quando a gente chega a essa conclusão e declara isso: Senhor, esse problema para mim não dá mais. As minhas forças acabaram aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? Que quando eu estou fraco, aí é que Ele me faz forte. O que a Bíblia diz mais sobre isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Você acredita nisso? Pois é a Bíblia que diz, a Bíblia diz é verdade. Quando você reconhece que não dá, você está dizendo para Deus: Senhor, agora eu dependo de Ti. Mais do que nunca eu dependo do Senhor. Se o Senhor não fizer, aí sim, eu acabei. Só que Ele faz, diga glória a Deus. Só que Ele faz porque Ele te ama. Só que Ele te faz porque Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para tirar você desse problema. Ele é poderoso para te curar, para te libertar, para te prosperar. Ele é poderoso para transformar todo o mal que paira contra a sua vida em bênção para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende?
Essa é a nossa crença, essa é a nossa confiança. Então não fique desesperado. Porque eu estou passando por problema. Você não é a única pessoa nesse mundo que passa por problema. Aliás, você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que no mundo, por aí afora, existem pessoas passando por problemas muito piores do que os seus. Você sabia disso? Existem muitas e muitas pessoas passando por problemas muito maiores do que os seus. Então isso quer dizer o quê? O que Deus está querendo dizer? Que isso aí não é o fim. Na verdade, vou te dizer mais uma coisa, que talvez você não saiba. Que todos os problemas que você passa não são para a tua destruição, são para o teu amadurecimento. São para aumentar a sua fé, porque a cada situação que você supera, a sua fé é aumentada. Você entende isso? Cada situação que você supera, você ganha experiência. Cada vitória que Deus te dá, cada experiência que você tem com Deus, você vai ficando calejado. Você entende? Você já viu aquele ditado assim, que a maioria das mulheres usavam um tempo atrás, e os homens também? Aquele ditado que diz assim, quando você vinha com fubá, eu já ia com angu. Quando você vinha com milho, eu já ia com a pipoca. Sabe o que as pessoas estavam dizendo? Eu já tenho experiência nessa questão aí, porque eu já passei por isso e venci. Você entende? Cada prova que você vence, você adquire experiência. Cada prova que você vence, você fica mais forte, você fica mais firme. A sua fé é mais fortalecida. Você passa a ser até uma bênção na mão de Deus para fortalecer outras vidas com seu testemunho de vitória. Você entende? Só tem vitória para contar quem tem experiência com Deus. Quem usa a sua fé. Então abre o teu coração. Imagina Lázaro. E ali ele, eu morri. Sabia que eu já morri uma vez? Pois é, Jesus me ressuscitou. Olha aí o testemunho. Lá vai Lázaro todo feliz, Lázaro fazendo um lanchinho. E aí Lázaro, estou aqui, já fui morto. Jesus me ressuscitou. Imagina o filho da viúva de Naim. Aquele moleque brincando ali não é o filho da viúva? Ele tinha morrido, Jesus ressuscitou ele. Você entende? Pois é. Aquele ali não era o mendigo que vivia na porta do rico, comendo as migalhas dele? Era. Está no paraíso aí, hein? Jesus me colocou aqui no paraíso. Você entende? Temos que ter as nossas experiências com o Senhor. Só adquirimos essas experiências na prova. O mendigo está lá no paraíso, mas ele passou por experiências lá, comendo as migalhas do rico, mas era temente a Deus. Isso fez a diferença. Você entende? Não é porque você sofre que Deus esqueceu de você, não. Você precisa encarar essa situação com fé. Você entende? O Senhor não se esqueceu de você, Ele está contigo para te dar essa vitória aí, Você entende? Então, quando a gente reconhece que as forças acabaram, você está se jogando nos braços do Pai. Senhor, me segura, lá vou eu. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te pegar no colo, vai te segurar, vai te carregar e vai fazer você chegar onde Ele quer te levar. Diga glória a Deus e aplauda o nome dEle mais uma vez. Glória a Deus. Josafá disse para Deus: Senhor, nós não temos força para resistir ao poder do inimigo que marcha contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Você entende? Isso é que fez toda a diferença. Ele estava com os olhos postos em Deus. E essa atitude de Josafá gerou a vitória completa. Diga glória a Deus. Você está precisando de uma grande vitória, como ele também estava precisando. Vou ler o restinho do texto aqui para você. Fique de pé logo em nome de Jesus, já estamos acabando. Olha o resto do texto, o que diz. Eu sei que se eu pedir para você ler quando chegar em casa, você não vai fazer isso, então eu vou ler aqui para você. Versículo 13, tá? Diz assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor, aleluia, Espírito Santo, diga glória a Deus, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e Jaziel profetizou dizendo: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá.
Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. E ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Só vai lá e encara eles, não corre deles não, só vai lá e enfrenta. Porque a gente tem esse problema de varrer a poeira para debaixo do tapete, né? Não é isso que Deus quer que você faça, não. Deus quer que você enfrente esse problema, porque é Ele que vai te dar essa vitória. Nós cantamos aqui, ó, a batalha pertence ao Senhor. Você entende? Essa luta não é tua, essa batalha não é tua, essa batalha pertence ao Senhor. Entrega nas mãos dEle, que só Ele pode te dar essa vitória. E o texto continua dizendo, versículo 18... Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e para os exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar bem alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum vivo. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Iberaca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de vale de Iberaca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para onde? Para a igreja, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Você está precisando de uma grande vitória na tua vida, então faça como fez Josafá. Volte os teus olhos para Deus, volte os teus olhos para a casa de Deus, porque fazendo assim a vitória está garantida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar, feche seus olhos.